Boa noite a todos. Vou chamar a nossa irmã para fazer a... Boa noite a todos. Boa noite. Do livro Pedi e Obtereis, Carlos Bacelli, irmão José. Reprimindo o mal. A censura da conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 3. Quem realmente se encontra interessado em auxiliar, não critica de maneira contundente aquele que deseja viver de passo acertado, nos caminhos do bem. Aproxima-se e esclarece com bondade e paciência, sem jamais, nas atitudes ou na voz, transparecer superioridade. Quase sempre, quem torna pública a crítica que dirige a alguém, oculta propósitos menos edificantes. É curioso observar-se que, na maioria das vezes, quem possui suficiente autoridade moral para censurar a conduta alheia, adota o silêncio por norma de ação. Jesus silenciou diante de infeliz irmã surpreendida em adultério. A melhor crítica é aquela que ensina com as mãos como deve ser feito, e não simplesmente a que teoriza, traçando roteiros comportamentais para os outros. A justa repressão do mal só acontecerá através da genuína prática do bem. Desacreditar os outros, ridicularizando-os, é a técnica de quem acha mais fácil lançar os seus supostos adversários por terra, ao invés de elevar-se ele mesmo às expensas de seu próprio suor a um patamar que o nivele a exemplos nobilitantes. Em muitas ocasiões, a crítica é o disfarce da maledicência e a inveja, o verdadeiro móvel de suas intenções. Quando este ou aquele companheiro esteja sendo dura e excessivamente criticado, atentemos para o que nele os seus opositores combatem, porquanto pode ser que simplesmente estejam se unindo por interesses que lhes são comuns, na defesa de pontos de vista conservadores ou, então, por reconhecerem a própria incapacidade de fazer o mesmo. A crítica sincera não expõe as chagas morais de quem quer que seja, nunca misturando ideias com deslizes de ordem pessoal, que, em última análise, apenas devem dizer respeito àqueles que, certamente, têm se empenhado em combatê-los. Para iniciarmos o trabalho da noite, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido mestre e amigo, pedindo mais uma vez a sua presença entre nós e a ajuda dos mentores espirituais que nos assistem, para que possamos, dentro de amor fraterno, abrir os nossos corações e as nossas mentes para o aprendizado, para que possamos juntos trabalhar melhor na seara do Mestre Jesus. Pedimos que possamos ser iluminados para que o nosso caminho siga para uma evolução. Agradecemos desde já por tudo aquilo que aprendemos. Nesse momento vamos chamar a nossa irmã para a palestra da noite. Que a irmã seja muito bem-vinda e que Jesus abençoe. Muito obrigada. Habilitei os filhos aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz e a misericórdia de Deus e de Jesus possa continuar conosco. E para isso, embora a gente nem sempre esteja atenta para isso, estejamos atentos para isso, basta os nossos pensamentos, né? Temos essa força tão grande, essa energia tão maravilhosa ao nosso dispor e nem sempre usamos para o nosso bem. Quando o senhor Darcy me fez o convite para esse trabalho de hoje,
faltava tanto tempo para chegar hoje, que ele falou, Cida, vamos deixar tema livre? Eu falei, tá bom, deixa tema livre. E aí eu trouxe a Casa Espírita do Terceiro Milênio, não sabendo que vocês vão ter um curso de capacitação no dia 5 de setembro. Então vamos fazer de conta que a nossa conversa de hoje é um preparo dos vossos corações para o curso de capacitação do dia 5 de setembro, né? Um bom curso para vocês. É um assunto atualíssimo e muito importante. Justamente porque a exposição espírita tem como principal objetivo o consolo, o esclarecimento, o conhecimento do que nos cerca, porque quando nós sabemos o que nos cerca quando estamos na casa espírita, nós nos sentimos mais à vontade, nós aproveitamos mais as benesses que se derramam sobre nós. Então, por isso que é muito importante conversarmos sobre a casa espírita. Quão mais fácil teria sido a minha caminhada quando, no século passado, eu pela primeira vez adentrei a uma casa espírita. Nascida em berço católico espírita, né? Teria sido muito melhor a minha caminhada se eu soubesse alguma coisa. Então a gente fica olhando, não sabe o que é, o que tem, o que faz, para que serve, quais as funções de cada trabalhador. É importante essa função de cada trabalhador? Tudo isso nós vamos conversar na noite de hoje. Eu coloquei a bibliografia, se por acaso alguém se interessar, né? Então, nos dizem os estudiosos da doutrina espírita que se os espíritas soubessem o verdadeiro sentido, a verdadeira representação, o significado da casa espírita na nossa vida, o movimento espírita estaria diante de um progresso muito maior do que realmente está hoje. O espiritismo é um dos movimentos culturais e espirituais mais importantes. Sabemos que muito mais no Brasil, né? Em outros locais do mundo também acontece o movimento espírita, não tão delineado, não tão estruturado como no Brasil, mas acontece. Mas o maior e mais desenvolvido movimento espírita acontece no Brasil, o mais ativo movimento espírita. É um movimento incessante no Brasil, a ponto de hoje conversarmos, sabermos o que está acontecendo no movimento espírita pela tecnologia atual, que hoje se faz tão premente em nossas vidas. Sabemos o que está acontecendo, quais os eventos da região Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, sabemos tudo. Nós costumamos frequentar a casa espírita durante anos até, mas sem prestarmos tanta atenção para os aspectos profundos da casa espírita. O que acontece na casa espírita, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, para que essa estrutura seja constante, para que essa estrutura progrida, pois ela precisa progredir. Assim como nós, até pelos sofrimentos do dia a dia, somos impelidos ao progresso, a casa espírita, porque recebe a sociedade em seu seio, ela tem que progredir. Ela progride quer queira, quer não. E nós vamos demonstrar em alguns pontos o porquê. Às vezes nós frequentamos a casa espírita sem nos atentarmos que não é só o lugar que eu vou buscar uma atmosfera benfazeja, o lugar em que eu mantenho mais a minha sintonia com a espiritualidade superior, porque tudo me favorece a isso, mas também não é só isso. E um lugar, ele é muito mais do que um lugar apropriado para as reuniões mediúnicas. Não nos damos conta de que para os trabalhadores do plano físico estarem de acordo, devolvendo, retribuindo a todo o esforço da espiritualidade, há um grande trabalho a ser feito. Muito mais dos trabalhadores do plano físico, porque os trabalhadores do plano espiritual estão sempre dispostos.
eles estão sempre respondendo à nossa contribuição. Nós temos que... Há que ter uma sintonia. Se não há uma sintonia, as bênçãos que se derramam sobre nós se dirigirão para algum outro lugar. Mas o que é na realidade a casa espírita? A premente necessidade de adequá-lo, de conservá-lo, de fazê-lo estar coincidindo com toda essa evolução que nós vemos no mundo, todo esse progresso, todo esse avanço que a humanidade está se submetendo. Sabemos que esse avanço é muito mais tecnológico, é muito mais material, é muito mais intelectual do que propriamente espiritual. Mas estamos a caminho. Por que esta conformidade? Por que eu me conformei com isso? Por que devemos nos conformar com isso? Devemos nos conformar com isso porque sabemos que vamos adquirir primeiro o conhecimento intelectual para depois adquirirmos o conhecimento moral, né? Daí a grande importância que é para todos nós, trabalhadores, frequentadores, todos nós, sabemos algo a mais a respeito da casa espírita, por isso que vocês estão todos convidados para aquela capacitação. O que é o centro espírita, para que ele serve, qual é o seu objetivo, a fim de que nós possamos perceber que ele não é só curar corpos, a função dele. Não é só curar corpos, não é só resolver problemas, não é só afastar aqueles espíritos que conhecem pouco as leis divinas. Não vamos dar outro nome para esses espíritos. Eles são nossos irmãos. E não podemos nos esquecer de que eles chegam, se aproximam de nós, atraídos pelos nossos pensamentos, atraídos pelas energias que emanamos. Então, a função da casa espírita não é só afastar esses nossos irmãos que conhecem um pouco só ou nada das leis divinas. Mas a casa espírita tem um grande trabalho de fazer perceber, de nos fazer perceber que eu devo me renovar, que eu devo me conhecer e que essa renovação é feita com a força das minhas próprias pernas. Eu não sei quem conhece o Dr. Décio Iandoli, ele é membro da Associação Médico Espírita Brasil, por enquanto, mas devido ao seu árduo trabalho diante da Associação Médico Espírita, logo, logo ele vai pertencer à Associação Médico Espírita Internacional. Ele diz assim: quem vai à casa espírita para saber a resposta do que deve falar amanhã numa entrevista de trabalho, amanhã é segunda-feira, amanhã numa entrevista de trabalho, está no lugar errado. Porque a casa espírita não está lá para te dar respostas prontas. Ela está lá, a espiritualidade superior, o seu espírito protetor, está lá para te fortalecer a fé, as próprias pernas. Você vai ter que saber, ou de livre, espontânea vontade, ou da sua consciência, ou de intuições que você mereceu. O que falar amanhã naquela entrevista de trabalho que eu tenho? Nós estamos aqui também para entender as adversidades entre todos nós e as nossas próprias adversidades. Nós estamos aqui para encontrarmos as soluções, atraindo amigos bons, agora sim, amigos que conheçam perfeitamente as leis divinas, amigos que trilhem o caminho do bem e da verdade. Eu estou falando amigos do plano espiritual. Mas eles só vão estar perto de mim dependendo do meu coração, do meu pensamento, da minha fé. Só assim eles vão estar perto de mim. E quando eles não estão, eu não posso dizer: Deus não sabe meu endereço, eu sou azarada mesmo. Eu não posso dizer isso.
Vamos saber agora um pouco de história. Nossa, o que está acontecendo? Ah, está desligado. Qual foi, ou seja, a primeira casa espírita no mundo? Então, a primeira casa espírita no mundo foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 58 pelo Sr. Allan Kardec, Sociedade Parisiense, representando importante papel na marcha do Espiritismo. Havia 6 meses que as reuniões de estudo já aconteciam, já se faziam na casa do Sr. Allan Kardec, a Rua dos Mártires, número 8. Bom, mas não estamos lá na França, estamos no Brasil. Então, qual será a primeira casa espírita no Brasil? A primeira casa espírita no Brasil foi o Grupo Familiar de Espiritismo, fundado em 17 de setembro de 1865, Salvador, Bahia, pelo eminente, se vocês tiverem oportunidade, leiam a biografia de José Olímpio Teles de Menezes, o pioneiro do Espiritismo no Brasil, o responsável que lançou as primeiras sementes para tudo isso que nós estamos tendo agora a oportunidade de usufruir. Ele nasceu na Bahia em 1828, desencarnou em 16 de março de 93. Jornalista, considerado um dos pioneiros do espiritismo no país. A biografia dele é notável. Ele se dedicou de corpo e alma mesmo à difusão do espiritismo no Brasil. Mas e o segundo centro espírita? Bom, o segundo foi no Rio de Janeiro, em 1873, Sociedade de Estudos Espíritas Confúcio, fundada em 73, fazia parte dele elementos da alta sociedade, entre eles Joaquim Carlos Travassos, nascido em Angra dos Reis, e Francisco Leite Bittencourt Sampaio, nascido no Rio de Janeiro. O Joaquim Carlos Travassos foi médico, político, pioneiro espírita brasileiro. O Francisco Leite Bittencourt Rodrigues foi advogado, poeta, jornalista e político espírita. Então nós percebemos que como a espiritualidade trabalha, colocando essas pessoas notáveis, interessadas no espiritismo, vejam, 1873, pouco tempo após o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, pouco tempo após, né? Mas vamos ver agora a terceira casa espírita no Brasil. A terceira casa espírita, em março de 73, Rio de Janeiro também, Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. Fazendo parte dela, outra vez, novamente, o Francisco Leite Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, cuja autoria é muitos livros de estudo do Evangelho são de Antônio Luiz Saião, e Bezerra de Menezes. Então vejam toda a trajetória, tem muitos outros, né? Eu poderia citar um dos primeiros centros espíritas de o primeiro Centro Espírita de Santa Catarina, que é de São Francisco do Sul, o segundo, que é de Laguna, mas o relógio não é tão nosso amigo, é amigo de vocês e não meu, então a gente fica por aí. Aí nós temos, olha, depois de alguns anos, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, fundado em 2 de janeiro de 1965 por Maria Conceição, que arrecadou com muito sacrifício o dinheiro que precisava, fundou essa casa espírita num terreno que pertencia à sua família, né? Uma grande homenagem vocês teriam que prestar a ela. Agora, por que eu coloquei a data de fundação da Federação Espírita Catarinense? Para vocês perceberem que essa casa espírita foi fundada 20 anos depois da Federação Espírita Catarinense. É pouco, gente, é muito pouco. Um movimento que veio de outro continente, não só outro país, outro continente, França, né? Portanto, a Casa Espírita, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, foi fundado 108 anos após
a primeira edição de Livro dos Espíritos. Veja aqui a importância da vossa história, daquela senhora tão dedicada que fundou esta casa espírita. Passando da história para a nossa realidade, né? Que é a nossa realidade? A nossa realidade são os personagens da casa espírita. Ah, tem personagem? Tem personagens. A casa espírita. A casa espírita tem uma causa. Por que essa casa está assim? Abre não sei quantos dias na semana, para estudo, para atendimento fraterno. Por quê? Porque tem uma causa. A causa é a doutrina espírita que esclarece o ser humano, cometi um erro aqui, sobre a sua realidade espiritual. Se eu não estou convicta de que eu não sou este corpo aqui, que eu sou o eu, espírito, que vai passar a cada encarnação para um corpo, ou eu preciso ler muito mais, ou eu preciso trocar de filosofia que eu adoto nesta vida. A nossa realidade espiritual. É a nossa realidade espiritual que nos faz aceitar as diferenças sociais, as diferenças de aptidões, as diferenças de dons. Aquele tem um dom para aquilo, eu não tenho quase dom para nada. Aquele tem não sei quantas casas, tem um iate, não sei o quê, e eu tenho tão pouco. Só a reencarnação me faz explicar tudo isso. Ou melhor, a lei de causa e efeito, nos fazendo entender a lei de causa e efeito através do grande amor divino pela reencarnação. Né? Qual é o outro personagem? O outro personagem é o trabalhador espírita. O trabalhador espírita exerce as tarefas no centro espírita. Só esclarecendo que o centro espírita tem mais ou menos uma hierarquia de posições apenas para que não vire uma torre de Babel, só. Mas não tem o presidente, desculpa, o presidente, a presidente, o vice, o secretário, que trata do financeiro, o diretor do departamento, ele não tem nem mais mérito e nem menos. Perdão. Perdão para ela. Nós não estamos em busca de cargos, não estamos em busca de remuneração, não estamos em busca de aparecer na mídia. É apenas uma hierarquia pedagógica para que tudo tenha uma organização, mas todos somos trabalhadores. Ah, mas a Cida pirou. Hoje a Cida pirou porque eu só vou lá para assistir a exposição pública do domingo à noite e ela me fala que eu sou trabalhador. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, todos nós, todos vocês são trabalhadores. E daqui a pouco nós vamos ver por quê. Agora eu chamo os comerciais, que não é dúvida. Bom, agora a sociedade. A sociedade também. A sociedade faz parte da casa espírita. É o conjunto de todas as pessoas e organizações públicas e privadas. Por que o senhor Allan Kardec disse... Ai, dá licença. Até que horas que eu tenho? Não. Vocês abrem para questões? Não. Tá. Por que o senhor Allan... Obrigada. Porque o senhor Allan Kardec disse o espiritismo não vai às praças públicas. Por quê? Porque a sociedade vem à casa espírita. Recebemos os pais, toda a família, os avós, etc., nas reuniões, nos grupos de estudo, e recebemos as crianças, os jovens, os adolescentes, no departamento de infância e juventude. Que cada vez mais se faz importante esse departamento. A casa tem? Só até os 10 anos. Só até os 10 anos, mas já é uma grande coisa. Então, por isso que a casa espírita, o trabalhador espírita não vai lá fazer comício, alguma coisa, na praça pública, porque nós recebemos de braços abertos. A casa espírita recebe de braços abertos. Veja quantos estudos que a casa espírita oferece. São benesses que a casa espírita oferece, né? E ainda, voltando a falar do Dr. Décio Iandoli, ele diz que quando ele entrou na casa espírita, quando ele entrou no espiritismo,
que ele já entrou pela AME, né, pela Associação Médica Espírita, ele falou, eu entrei diferente, por outra porta. Eu não entrei pelo DIG, eu não entrei pelo ESD. Ele falou, eu achei que eu ia encontrar na Casa Espírita pessoas diferentes do que nos outros locais da sociedade. Aí ele faz um suspense assim, mas só que eu encontrei pessoas piores. Aí todo mundo ficou assim, assustado. Ele fala, há algumas outras correntes religiosas, os profitentes das outras correntes religiosas, se equivocam por desconhecimento. Mas nós, trabalhadores, frequentadores, participantes do movimento espírita, não podemos alegar desconhecimento. São muitas as oportunidades de estudo, são muitas as oportunidades de leituras de obras básicas, livros complementares, etc. Então, quando nós nos equivocamos, equivocamos com conhecimento. É diferente. E o público espírita? O público espírita é o frequentador real e potencial da casa espírita. Mas o que é isso aqui? Frequentador real e potencial da casa espírita? Eu pediria agora, por favor, eu não vou mandar vir aqui na frente, nada, não vou dar medalha, nada. Quem está hoje aqui pela primeira vez? Seja bem-vinda, em nome do presidente. Por que eu perguntei? Essas pessoas, esses nossos irmãos, são frequentadores potenciais. Por quê? A gente não sabe se eles vão voltar no domingo que vem. Agora, os outros todos que já vêm todo domingo, os estudos, etc., vão vir naquele curso de capacitação, são os frequentadores reais. Então, se esses frequentadores potenciais não voltarem no domingo que vem, nós todos falhamos. Não gostaram, não foram bem recebidos, não se sentiram bem. Nós todos falhamos. É a mesma coisa quando o pai recebe a nota do filho, a nota dele está 2,5, nem sei se existe ainda essa nota. Está 2,5, é péssima a nota, né? E ele culpa, a professora culpa a criança. Mas a pura pedagogia, a qual eu tenho a honra de pertencer, a pura pedagogia põe a culpa no professor. O professor não orientou direito, o professor não motivou direito essa criança, o professor não propiciou que essa criança gostasse da física, da química, da matemática, etc, etc, etc. Isso é um assunto que fica no outra vez. Nós temos os alicerces da casa espírita. A casa espírita tem alicerce? Tem alicerce. E que alicerces? Tem os alicerces espirituais e tem os alicerces materiais. Os alicerces espirituais são levantados bem antes da construção material, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. Então, quando a dona, aquela senhora que estava recolhendo doações para construir essa casa, no plano espiritual, muito tempo antes, o plano já estava pronto para que ela fosse intuída e para que tudo isso estivesse a nosso dispor hoje. Tudo acontece no plano físico muito depois do que já aconteceu no plano espiritual. Mas tudo tem um plano na espiritualidade, tudo tem um plano. E eu vou dar exemplo para vocês, aquelas palavras de Jesus, a árvore que meu pai não plantou, secará. O que significa isso? Quando uma obra no plano físico não tem um antecedente na espiritualidade, não é para o bem dessa humanidade, mesmo que seja o sofrimento, porque o sofrimento também é um bem, essa árvore não vinga, essa árvore seca. Então, vejam a responsabilidade das pessoas, dos trabalhadores, dos frequentadores, né? A casa espírita tem que ter
recursos magnéticos de defesa. Porque ela é atacada, sim. Ela é atacada até pelas energias que nós possamos ter trazido na noite de hoje. Será que todos nós viemos com pensamentos elevadíssimos, uma aura azulada, celeste? Nem todos nós. E também da parte espiritual. Se aproximaram da casa espírita irmãos nossos que menos conhecem as leis divinas, que não trilham pelo caminho do bem e da verdade, que queriam fazer alguma coisa de não tão bonito para a casa espírita. Então a casa espírita tem que ter os recursos magnéticos de defesa. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passe, recinto mediúnico, sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada mistério, apropriadas no plano espiritual. Então, cada sala destinada a esse trabalho recebe da espiritualidade superior espíritos protetores da casa espírita, que a casa espírita tem uma cúpula espiritual, como nós costumamos chamar. Cada sala recebe aparelhagens específicas. Daí a necessidade do respeito à sala de passe, do respeito à sala onde é feito o Departamento de Infância e Juventude, o respeito à sala onde é feito o grupo mediúnico e assim, o respeito a esta sala e assim por diante. O compromisso da equipe encarnada. Agora nós vamos falar com a diretoria, com o tesoureiro, com o secretário, quem cuida do dinheiro da casa. Agora nós vamos pegar no pé deles. É um compromisso muito sério, gente. Muito sério. Para chegar-se a estabelecer esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material. Convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Então, ninguém está presidente por acaso, ninguém está secretário por acaso, ninguém está cuidando da biblioteca por acaso, não há acaso. Se houvesse acaso, eu não estaria falando da casa espírita hoje e vocês vão ter aquele curso de assíntese de setembro. Não há acaso. Então, esses trabalhadores têm um grande compromisso. O que ele quis dizer, que eu peguei isso de Manuel Filomeno de Miranda, o que ele quis dizer quando são estudadas as fichas kármicas? Isso quer dizer o quê? Que no plano reencarnatório dessas pessoas que estão hoje com alguma responsabilidade maior, já essas pessoas, em seus planos reencarnatórios, já escolheram essas funções. São provações? São provações. Nossa, mas eu achei que era light. Ela chegar lá, ela com cara de presidente, ela dá os avisos. Não é nada light, gente. Em todos os momentos da nossa vida que nós temos que lidar com vários tipos de seres humanos, nossos irmãos, nosso próximo, não é nada light. Cada um tem um temperamento, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma responsabilidade maior ou menor, cada um tem uma visão de olhar o outro, nada é light. Portanto, quando são estudadas essas fichas kármicas, esses trabalhadores com um pouquinho mais de responsabilidade têm obrigação de cumprirem com muito amor, com muita fraternidade e paciência. O dirigente deve ser um leme estabelecendo as diretrizes gerais conforme a orientação doutrinária e deixando os companheiros navegarem ao influxo de suas iniciativas. O X da questão está aqui, ó. Navegarem ao influxo de suas iniciativas. Nada deve ser imposto.
Tudo deve ser fruto da boa vontade, do bem-estar, da fraternidade. Eu vou fazer porque eu quero. Eu vou assistir a exposição no domingo à noite porque eu me sinto bem. Eu quero aprender mais porque eu preciso estar aqui de corpo e alma. Eu preciso assumir a minha posição de não é só, frequentador da exposição doutrinária do domingo à noite. O que nos diz o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira? Me põe um pouquinho de água, por favor. Idealizador da Uniespírito, que hoje pertence à Rádio Boa Nova. É uma universidade só virtual, não tem espaço geográfico. O que ele diz? Quando cumprimos uma tarefa com amor, com vontade, nós estamos recebendo o eu espiritual. E o primeiro espírito que cada um precisa receber é o seu próprio espírito. Falamos tanto em reunião mediúnica, nós vamos ampliar a sala da reunião, mas o primeiro espírito que cada um tem que receber é o seu. E eu só recebo quando eu trabalho com vontade, com corpo, alma, amor. Ah, mas eu não estou me sentindo muito bem. Então, procure outra coisa. Você vai se encontrar em algum outro lugar. Queria pedir uma licencinha para vocês, por favor. Mas o que nós vamos encontrar nela? O que será que vamos encontrar na casa espírita? Eu vou encontrar nela um lar, uma escola, um hospital e um pronto-socorro. Ela é tudo isso, desde que eu consiga enxergar tudo isso. Só que quando nós falamos em escola, vejam que tipo de escola ela é. Ainda bem que não tem nota, né? A nota é lá em cima. O centro espírita é um ambiente que alfabetiza a razão e o coração. Nós chegamos aqui com a nossa razão um pouquinho fora dos trilhos, com o nosso coração um pouquinho repleto de sentimentos não tão dignos, mas a responsabilidade da casa espírita é alfabetizar a razão, ou seja, me colocar no trilho, esse trilho que eu escolhi para essa encarnação, ser espírita. E o coração. Mas o que o coração tem que ver com isso? Os sentimentos, gente. Os sentimentos estão em todas as nossas atitudes. É a origem das nossas atitudes. Até a energia que eu estou recebendo de vocês agora, muito boa, aliás, é fruto dos vossos sentimentos. Eu falo com vocês com a energia da palavra e vocês falam comigo com a energia do pensamento. Muito obrigada pela energia que vocês estão me mandando. Mas a casa espírita também tem investida de planos inferiores. Precisamos estar atentos às comunicações dos espíritos que batalham contra o espiritismo. Não só os de várias religiões organizadas, mas também os ateus, os céticos, os filósofos, os cientistas e os materialistas. Recebemos investidas de planos inferiores, sim. Mas se nós estivermos firmes nos nossos pensamentos, com aquela fé robusta que o Evangelho nos manda, não haverá investida que vai me tirar do meu caminho. O que nós falamos agora há pouco? Nossos irmãos com menos conhecimento das leis divinas, ou que conhecem e não querem seguir, são atraídos por nós mesmos. Qual é o desafio da casa espírita? O desafio da casa espírita é seguir a pureza das obras doutrinárias. Esse é o maior desafio. Com toda esta tecnologia, com todo este avanço que nos envolve, com todos esses ataques de mídia, etc., etc., infectando nossos pensamentos, se torna cada vez mais difícil
nos mantermos fiéis às obras de Kardec. As obras da codificação, as obras complementares. Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos habitados, lei de evolução, reencarnação, mediunidade, livre-arbítrio e lei de causa e efeito. Esses são os fundamentos do Espiritismo. Por que nós vimos aqui, quer ver? Por que nós falamos aqui, deixando os companheiros navegarem ao influxo de suas iniciativas? Respeitar o influxo da iniciativa daquela pessoa, mesmo que eu perceba um potencial incrível. Nossa, essa pessoa pudesse ser uma excelente coordenador de estudo, essa pessoa poderia ser um excelente expositor, mas veio uma vez só e não voltou mais. Frequentou o grupo de estudo 3, 4 vezes e não voltou mais. Ela tem que seguir o influxo de suas iniciativas. Eu não posso forçar, nós não podemos forçá-la a nada. A maior exposição na mídia, porque eu acredito que tanto as obras, o trabalho ao movimento espírita de Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier, colocaram o espiritismo muito mais à amostra na mídia. E quanto mais à amostra nós estamos dando a cara para bater, como se costuma falar na linguagem popular, o nosso trabalho se torna mais difícil. Nós recebemos mais pessoas na casa espírita achando que o espiritismo faz milagre, achando que a cirurgia espiritual é aquela que corta. Mas se ela é uma cirurgia espiritual, como cortar o corpo físico? Ela é uma cirurgia espiritual. Ela tem que atuar no perispírito. Bom, achando uma porção de coisas, cada vez se torna mais difícil o nosso trabalho. Qual é então a nossa missão? Árdua, mas é missão. Fazer repercutir essa exposição na mídia em dinamização do espiritismo no Brasil a partir de pessoas que se interessem pelos seus princípios e se integrem no centro espírita, a célula base do movimento espírita. Assim como a família é a célula máter da sociedade, a casa espírita é a célula máter do movimento espírita. Então, o que se faz necessário para chegarmos a tudo isso? Se faz necessário o estudo para o aprimoramento, a frequência aos cursos hoje ministrados pelos órgãos de unificação, as URES, Uniões Regionais Espíritas, a FEC, Federação Espírita de Santa Catarina, a FEB, Federação Espírita Brasileira. Entrando no site da Federação Espírita Brasileira, nós podemos fazer cursos online, logicamente, com uma taxa a ser paga, etc. Entrando no site da Uniespírito, www.uniespírito.com.br, eu faço cursos maravilhosos, inclusive cursos sobre a pineal, que é a sede do espírito dentro do corpo espiritual. Então, quanto mais nós recebemos isso daqui, maior se torna a nossa responsabilidade. Poxa, eu recebo tudo isso daqui, a casa espírita, esta casa espírita, me oferecendo tantos cursos, tantas oportunidades, eu tenho que corresponder. Se eu não corresponder, eu estou falhando em algum lugar, ou então eu vou me realizar aqui em outro lugar. Se faz necessário superar a pretensão da autossuficiência. Mas o que é isso? A pretensão da autossuficiência. Eu não preciso frequentar nenhum curso da casa. Eu estudo em casa. Eu estudo em casa. Não é igual, gente. Por que não é igual? Eu tenho capacidade de ler, eu tenho capacidade de aprender, sim. Mas quando você está num círculo, quando você tem um coordenador ao qual você pode fazer perguntas e ele vai responder de acordo com sua sabedoria, se ele não sabe naquela hora ele vai procurar, o estudo se torna abrangente. Quantas vezes a gente está num grupo de estudo
E um amigo faz uma pergunta, eu falo, puxa, esse questionamento nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, vocês perceberam? Estudar em casa é diferente de estudar na casa espírita. Fora que, em casa, nós incorremos no erro de não mantermos a disciplina. Na casa espírita, você sabe, aquelas 5 horas eu tenho que estar lá para estudar, vai acabar às 6 ou vai acabar às 7. Em casa, a gente tem dificuldade de manter a disciplina. Será que a casa espírita precisa conquistar novos trabalhadores? Precisa, gente. Se não fosse essa conquista da casa espírita, novos trabalhadores, ou eu nem teria vindo, ou eu estaria falando só para os desencarnados, para o meu marido, para o senhor Dorival, este senhor. A casa espírita conquista novos trabalhadores, com atendimento fraterno, com amabilidade, com a fraternidade, com essa energia maravilhosa que nos envolve, conquista novos trabalhadores. Vejam que seria uma casa espírita sem trabalhadores, frequentadores, né? A casa espírita deve se esforçar para que o trabalhador sinta prazer no seu trabalho e esteja naturalmente interessado e motivado no que faz. Mas ela está falando outra vez do trabalhador, e eu não sou trabalhador. Eu só venho aqui no domingo à noite assistir exposição. Mas você é trabalhador. Eu estou falando devagarinho, vocês estão percebendo, né? Mas você é um trabalhador. Vamos chegar lá. Eu só tenho 10 minutos, mas eu chego. A casa espírita do 3º milênio precisa vibrar. Ela não pode ser mais parada. O mundo não condiz mais com nada parado, estacionado. Não condiz. Ela precisa difundir amor, alegria, fraternidade, libertação e conhecimento da verdade. Quando eu vou aprender isso? Quando eu vou ter conhecimento da verdade? Nos estudos, na leitura das obras básicas, nos vídeos que eu posso puxar na internet, assistir palestras de Divaldo, de Haroldo Dutra, etc, etc. Motivação para a transformação íntima e para a prática da caridade. Essa bendita transformação íntima que eu ouço falar todas as vezes que eu vou na casa espírita. É a maior cirurgia que nós podemos procurar enquanto estamos encarnados. Eu posso fazer cirurgia de uma coisa, de outra coisa, mas essa é a maior, a melhor e a mais duradoura cirurgia. É a cirurgia moral. Aquela onde, segundo palavras de Paulo, eu desvisto o homem velho e visto o homem novo. Ou seja, eu não vou deixar de ser eu, mas eu vou me transmutar. Eu largo ali, coloco numa latinha de lixo as imperfeições e visto, transmuto para perfeições. Nossa, mas é tão fácil, né? A maneira dela falar assim, que fácil que é. Olha, ela deixa de ser imperfeita hoje, amanhã cedo ela já tem asa. Não, não é assim. É tudo no seu tempo, tudo devagar, porque o nosso progresso material, vocês perceberam o progresso material que a gente faz em uma encarnação? É enorme o progresso material, mas o progresso espiritual é demorado, gente. Ainda esse retardar pertence à nossa própria evolução, ao nosso próprio estágio de evolução do senso moral. Pertence ao nosso planeta. Nós temos que ser benevolentes, pacienciosos, também para conosco. É devagar. Eu ando 2 passos para frente, aí eu tropeço, mas eu reergo e continuo a caminhada. Se eu desisto no primeiro tropeço, eu não caminho mais, eu não evoluo mais. Então, a principal tarefa da casa espírita para o 3º milênio é
humanizar e capacitar. Vamos ver o que é isso. Mas que trabalho intenso. É intenso, gente. Espiritizar ocorre quando a pessoa começa a amar a doutrina espírita, sente anseio de preservá-la, tendo-a como diretriz e referencial de vida. Não adianta eu ser espírita. Ela precisa estar dentro de mim. Ela precisa estar na minha corrente sanguínea, porque senão eu vou falar uma coisa e fazer outra. O que é qualificar? É aprimorar a partir daí, A partir daí empreende a própria transformação moral, que deve ser a bandeira do verdadeiro espírita. O senhor Allan Kardec não falou que o espírita vai ser conhecido por ser perfeito. Não. Os espíritas vão ser conhecidos porque são todos anjos. Não. Ele falou que os espíritas vão ser conhecidos pelo esforço que fazem em se melhorar. É essa bandeira aqui, ó. A transformação é a bandeira do verdadeiro espírito. Vamos ver o que é humanizar. Traz implícita a noção de caridade no seu sentido mais abrangente. Ou seja, eu respeito o outro, mesmo que ele não é nada daquilo que eu esperava dele, porque ele é um ser humano. Aí eu me humanizei, porque eu estou respeitando o outro que pertence à mesma espécie do que eu. Ele pensa totalmente diferente, ele não concorda com nada que eu falo, mas ele é um ser humano. E não podemos esquecer que cada um está no seu tempo, que vamos mudar, vamos nos tornar melhores quando a ficha cair, como costumamos dizer na linguagem trivial. O centro espírita será o que dele fizermos. Agora, estamos todos no mesmo patamar. O centro espírita será o que dele fizermos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem quiser responder, pode ter a liberdade de responder. Quem está formando a atmosfera fluídica desta sala agora? Quem? Cada um de nós. Todos. Meus parabéns. Já passou de ano. Cada um de nós. Então, a casa espírita é o que dela fizermos. É uma responsabilidade de cada um. Por que quando o trabalhador vai para a reunião mediúnica, quando ele fez o curso de mediunidade, etc., olha, você tem que ser vigilante no seu dia. Cuidado com os pensamentos, porque na quarta-feira à noite, não sei que dia é, desculpa, na quarta-feira à noite você vai trabalhar na sessão mediúnica. Olha, na quinta-feira à noite você vai dar passe, então na quinta-feira você vigia o seu dia, cuide dos seus pensamentos, das suas palavras. Aí, como você vai na casa espírita, eu e meu marido, todo dia, a gente acaba sendo vigilante todo dia. Então se torna um hábito. Então, o que a gente costuma dizer? Que a casa espírita não tem cerimoniais, não tem cultos, mas nós temos hábitos. O hábito de manter os pensamentos equilibrados. É fácil? É muito difícil. Mas o que é fácil nessa vida? Me respondam, o que é fácil nesta vida? Desde que seja para o bem. Para o mal parece que tudo é fácil, né? A missão de cada um. Então, já percebemos que cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós é responsável. Mesmo que nós quiséssemos esquecer essa parte que eu falei, que eu sou responsável pela atmosfera que nós estamos formando. Quando eu chego aqui, ou quando eu nasci, eu já sou responsável pela minha evolução. Eu já sou responsável pelo meu progresso espiritual. Eu sou responsável para cumprir pelo menos um pedacinho do plano reencarnatório que eu trouxe. Então, quer queiramos, quer não,
nós somos responsáveis, sim. Ah, mas não é culpa do prefeito, de não sei quem. Não. Nós somos responsáveis. Quem vai procurar jogar a responsabilidade no outro, ele não quer assumir a própria responsabilidade. A pessoa que vai buscar na casa espírita a resposta do que vai falar amanhã na entrevista de trabalho, por que ela vai buscar no outro? Porque quando der errado, ela põe a culpa no outro e não nela. Então, cada um de nós tem a sua missãozinha. O trabalhador ante o terceiro milênio. Ele deve ser verdadeiro consigo mesmo, aceitar sua realidade espiritual, que já conversamos sobre isso, fazer o bem pelo bem, ser alegre, positivo e participativo. Ou seja, dentro da minha agenda de trabalho, dentro do meu horário, da minha disponibilidade, ocupar todas as oportunidades que a Casa Espírita me oferece. Frequentar, aprender, querer saber, pegar livro emprestado, ler nas minhas horas vagas, se é que você tem horas vagas. Ler bastante. Existe um site que nos dá as 15 perguntas que a Casa Espírita nos faz. Mas eu trouxe só 2. É muito interessante essas 15 perguntas. Além de um hospital e de uma escola, você já percebe que sou também uma oficina de trabalho e que existe algo que você pode fazer por aqui? Você tem priorizado suas relações ou apenas o trabalho? No seu trabalho de ganhar pão de cada dia, o que você tem feito? Priorizado as relações ou apenas o trabalho? Vocês já pensaram a pessoa chegar no escritório, no departamento, sei lá, onde trabalha, não olhar para ninguém, não falar bom dia para ninguém, não conversar com ninguém, sentar na mesa dele, abaixar a cabeça? Esse não vai ter sucesso. Esse vai ser despedido logo, logo. Que ele nem passou na sala do chefe para falar bom dia. Oi, bom dia, bom final de semana. Então, também na Casa Espírita nós devemos priorizar as relações. Por quê? Porque não é só o lar que é o cadinho do progresso. Em todo lugar que nós nos relacionamos com o próximo, é o cadinho do progresso. E cada um é um. Eu preciso ter paciência com todos. Eu poderia falar de vários departamentos, mas já falei que o relógio é nosso amigo, não é meu, né? Mas eu escolhi só 2 para falar. Rapidinho, porque eu já venci meu tempo. A Casa Espírita do Terceiro Milênio, ela demonstra muito mais a necessidade da atualização, ela começa a demonstrar a pessoa que está lá na porta, recebendo as pessoas que vêm, o atendimento fraterno. Por quê? Porque o atendente fraterno hoje, ele não precisa entender só de doutrina espírita. Ele não precisa saber só das obras básicas. Ele tem necessidade de estar atualizado com os assuntos prementes hoje. Ou seja, aborto, interrupção de gravidez, homoafetividade, adoção de crianças por casais homoafetivos, separação de casais, etc, etc. Eutanásia, distanásia, ortotanásia, com uma pequena particularidade. Ele precisa saber de tudo isso à luz da doutrina espírita. Porque lá fora ele pode ter as ideias dele, mas aqui dentro ele precisa difundir esses assuntos à luz da doutrina espírita. Então, perceberam a responsabilidade da Casa Espírita ante o terceiro milênio? Será que em 1930 o atendente fraterno tinha que falar sobre aborto? Saber o que a doutrina espírita pensa sobre o aborto? Sobre as violências sexuais? Sobre a gravidez de um estupro? Ele precisa saber. Será que em 1930 o atendente fraterno tinha que falar sobre casais homoafetivos? Não. Existiam, mas não vinha à tona, era tudo escondidinho. Agora vamos falar
Departamento de Infância e Juventude, este benemérito departamento, que forma o nosso amanhã, forma o futuro das nossas famílias, forma o futuro do movimento espírita e forma o futuro dos trabalhadores da casa espírita. E tem mais, gente. Quantos pais se aproximam das casas espíritas e dizem que quão mais fácil foi passar pela puberdade de seus filhos, pela adolescência de seus filhos, porque seus filhos tiveram em seus corações as sementes do amor de Deus, da prece, da fé e do reconhecimento do ser espiritual. Quando um coração que não tem essas sementes chega na puberdade e na adolescência, esses serzinhos, porque são seres pequenos ainda, um jovem de 13, 14 anos, entrando na puberdade, é um ser pequeno ainda, pequeno em sua formação, pode ser maior que eu, né? Quando ele não tem essa formação, ele se assemelha a animais herbívoros. Quando os animais herbívoros vivem em seus habitats naturais, não aqueles que nós temos na nossa casa, o cachorrinho, o gatinho. Quando eles vivem em seus habitats naturais, eles têm um problema de estômago, por instinto, eles vão procurar uma erva que lhe cure o estômago. Quando o cachorro, em seu habitat natural, tem um problema no coração, no intestino, por instinto, ele vai procurar uma erva que lhe amenize a doença. As nossas crianças, quando não têm as sementes de uma religiosidade em seus corações, ao chegarem na puberdade e na adolescência, se assemelham a esses animais e procuram uma erva que os leve ao transe, para se esquecerem momentaneamente de suas crises existenciais. Portanto, a importância do Departamento de Infância e Juventude é enorme, gente. Devemos muito a essas evangelizadoras que com muito amor colocam nesses coraçõezinhos pequeninos ainda as sementes de Deus, de Jesus, da religiosidade, da fé, da prece, etc. E esses jovens, com essas sementes, passam pela puberdade e pela adolescência com maior tranquilidade, tanto para eles, quanto para os pais, quanto para os professores. Eu tirei essa frase de Amélia Rodrigues através de Francisco Cândido Xavier. A missão do Espiritismo é evangelizar. Quando ensina, transmite, quando educa, disciplina, quando evangeliza, salva. A meta almejada, para finalizar, antes que a Rose me pega pela orelha e me pega na boca. A meta almejada. As casas espíritas, cada vez mais envolvidas com a sociedade em que estão inseridas, e a fim de cumprirem fielmente suas finalidades junto a esta, necessitam de seus dirigentes a compreensão da real dimensão e da grave responsabilidade que as envolve. Então, cada um de nós tem sua responsabilidade enorme em tornar esta casa cada vez melhor, cada vez mais engendrada dentro do movimento espírita. Que as sementes que eu trouxe para vocês nesta noite possam frutificar. Uma boa noite e muito obrigada.